Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui na tua casa, para aprendermos e estudar, para meditarmos na tua palavra, que é o nosso alicerce para a nossa alma, para a nossa vida. Todos os dias que o Senhor nos proporciona, temos ela, Senhor, como nosso guia. Agradecemos pela vida, pelas vidas aqui presentes, pelos irmãos, a qual estamos todos aqui reunidos, aqueles que não puderam estar, que estão em casa, estejam com eles também. Abençoe esse dia, Pai, o dia do Senhor. Que oramos e te pedimos em nome do teu filho amado Jesus, nosso Salvador. Amém. A gente começa aí com o nosso coro dominical. Vamos começar com o hino 62, né? Graça, muita graça que o Senhor tem nos dado, né? O hino 62. Pedir aí a irmã, dona Ana Lídia, quem puder, né, sair, puxar o hino, a gente está aí louvando o nosso Deus, 62. Também está projetado aqui, né? Dá para a gente acompanhar, né? Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a aflição do trabalho e do teu ar que alegra meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que te alegra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graça, né? Somente graça ao Senhor. Então, nosso estudo de hoje, continuando então aí a série de estudos da Confissão de Fé de Westminster, né? Que é a nossa base, né? Nós temos a palavra de Deus. Então, a Confissão de Fé vem trazer então a organização da teologia, né? Da palavra do Senhor na nossa vida, que é o nosso documento confessional das igrejas presbiterianas espalhadas por todo o mundo, né? Então, Deus
preparou, né, tudo no tempo, né, foi após a reforma protestante esse documento, né, então ele veio organizar, né, a palavra de Deus teologicamente falando, né, porque a palavra de Deus ela não está organizada teologicamente, né, é a nossa base, mas a teologia dela, né, não está bem organizada. Então eles prepararam todos esses estudos, né, os capítulos são 33, né, para organizar a teologia, né. Então nós já estudamos o capítulo 1 da Escritura Sagrada, o capítulo 2 de Deus da Santíssima Trindade, o capítulo 3, né, 3 dos eternos decretos de Deus, o capítulo 4 da criação, o 5 da providência, o 6 da queda do homem do pecado do seu castigo, o 7 do pacto de Deus com o homem, e hoje nós vamos estar falando de Cristo, o mediador, né? Então, tudo foi preparado antes da fundação do mundo. Nós já fizemos aí toda a recapitulação, né, do assunto, né? Já entra na parte da cristologia, já do pacto, da queda do homem ali no capítulo 6, 7, 8, né? Tudo já bem relacionado ao Filho de Deus, né? A Cristo, né? Que foi preparado antes da fundação do mundo, que ele já estava com o Pai, são a mesma substância, né? As três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São a mesma pessoa, uma substância só. Para a gente começar o nosso estudo, então, do capítulo 8, né, de Cristo, o mediador, que a gente vai entender o que é mediador, né? Nós vamos abrir o nosso texto base, que nós temos no livro de Hebreus. Peço aos irmãos que abram o seu livro, a palavra de Deus no livro de Hebreus, o capítulo 12, lá no capítulo 12, está quase aí no final do Novo Testamento, né? Então, capítulo 12, os versos 2 e 3. Capítulo 12 de Hebreus, versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então nós temos aqui o nosso texto, vem falar o autor e consumador da nossa fé, né, que é Cristo, né, que foi preparado, como eu já falei, antes da fundação do mundo, para nos trazer o que? A salvação. Que nós já falamos nos capítulos anteriores da queda do homem, né? Ou seja, quando o homem caiu, o primeiro homem, né? Adão caiu, Deus já preparou o seu filho, o segundo Adão, a gente falando assim, em termos, né? O segundo Adão, perfeito, imutável, sem pecado, que veio ao mundo para redimir e nos salvar, né? Porque Deus já sabia, o seu decreto permissível sabia que o homem ia cair, né? Naquele dia, naquele momento, né? O que ele preparou, a criatura perfeita ali, que Adão foi criado perfeito, né? Imortal, né? E Deus deixou ele para cuidar do jardim, né? Seu gerente, seu mordomo, e desse jardim você vai tirar seu alimento, você vai cuidar, pôr o nome dos animais, né? Tudo, cuidar aí da natureza, né? Divina, perfeita. Então Adão foi preparado e ele fez isso, mas lá um dia, né? Ele caiu, né? A mulher que concebeu a Eva, né, os dois juntamente, não foi ela, mas o homem em si, ele e ela, né, caiu. E aí, como se diz, o castigo veio, né? O homem passou então a ser mortal. O preço do pecado, então Deus falou para eles, né, vai ser a morte. Mas tudo isso já estava da geração de Eva, né, a semente dela, né, viria quem salvaria, pisaria a cabeça da serpente, né? Ou seja, que era Satanás, né, o diabo, que enganou o homem, né? Então, da geração de Eva viria quem pisaria essa cabeça, né? Então nós vamos falar hoje, né, sobre esse assunto de Cristo, o mediador. Nós temos então aí o texto, irmãos, a gente vai estar lendo aí na folha que eu entreguei para vocês, nesse estudo, né? Vamos então lá fazer uma introdução nesse assunto, né?
Diz assim então o texto aí que vocês têm em mãos: Cristologia é o estudo da pessoa e obra de Jesus. Costumeiramente, ele é estudado na perspectiva dos seus dois estados: humilhação que ele passou, encarnação, nascimento, sofrimento, morte e sepultamento, e exaltação, a ressurreição, a ascensão, a entronização e segunda vinda. Jesus Cristo é o mediador da aliança da graça. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A obra de salvação realizada por Jesus é única, eficaz e irrepetível. Por isso, não há salvação em nenhum outro nome ou religião aqui na terra. Ele é o único redentor dos eleitos de Deus. Sinclair Ferguson diz: tudo que nos falta, Cristo nos dá. Todo o nosso pecado lhe é imputado, e todo o julgamento que merecemos foi suportado por Cristo. O conceito de mediador denota aquela pessoa que media duas partes que estão em conflito ou guerra. No Novo Testamento, a figura do mediador é a de um intermediário entre duas pessoas, né? Tem as passagens bíblicas que vai falando, né? Assim como Moisés. Mas nos outros textos, né, aplica-se exclusivamente a Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele faz a reconciliação de Deus e o homem por meio de seu sacrifício expiatório todo perfeito. Isso é possível porque ele é ao mesmo tempo divino e humano. Ele é divino para que sua obediência e seus sofrimentos possam possuir valor infinito. Ele é humano para que em seu sacrifício representar o homem e cumprir lei e satisfazer a justiça de Deus. O papel de mediador envolve os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Eles são inerentes ao cargo de mediador e desempenhados em seu estado de humilhação e exaltação. O breve catecismo de Westminster resume como Cristo exerce os três ofícios. Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando-nos todos os seus e os nossos inimigos. Vamos estudar essa belíssima doutrina resumida na confissão de fé. Então nós temos aqui uma introdução, né, que vem falar, né, da cristologia, que é o estudo, né, do nosso Salvador, Jesus Cristo, né, de todo o processo que veio, né, até ele ser encarnado. Ele já estava lá com o Pai, sendo preparado, né? Ou seja, então, para ele redimir o homem, ele tinha que passar por esses dois processos, né? Se encarnar e passar essa humilhação que ele passou, e depois a exaltação, ou seja, viria, né, a exaltação, que seria a ressurreição, ascensão, entronização e assim por diante, né? Os dois processos que ele passou. Então a obra de salvação, como nós já falamos em domingos anteriores, ele já estava preparada antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que esse homem ia cair, né? Então ele foi preparado, porque quando o homem caiu, o homem entrou em guerra com Deus, né? Ou seja, se tornou inimigo, ou seja, porque Deus não queria o pecado, que o homem caísse, né? Claro que não queria, mas o homem caiu, ele permitiu que o homem caísse. Para quê? Para que ele preparasse o Filho dele para que viesse à terra e nos desse salvação, né? Porque ele fez ele perfeito, esse homem, mas caiu, né? Então nós temos aqui então nossa confissão de fé, que vem falar, né, de 8 subitens, né, falar do nosso Salvador Jesus Cristo, né, de como foi o processo todinho, para a gente entender, né, direitinho o processo
né, dessa mediação, essa aliança que Deus fez com o homem, o pacto, nós já falamos, o pacto das obras, né, também, né, que Deus fez com o homem. A primeira pergunta diz assim, né, no primeiro subitem desse capítulo 8: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o seu Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei e cabeça, né, e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele, né, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado, né? Ou seja, então nós seremos, já fomos chamados, já fomos justificados, santificados e seremos glorificados, né, quando nós passarmos dessa vida, né? Nós seremos glorificados, né, que é o último momento que nós teremos. Aí, meus irmãos, a primeira pergunta que vem falar no 1.1 fala assim: para que Deus escolheu e ordenou a Jesus para ser? Para quê? O que ele ordenou a Jesus para ser? O irmão que está aí com essa pergunta 1.1, peça que faça a leitura, por favor. Do versículo que está. Isaías 42, né? Isso. Isaías 42, o verso 1. Alguns irmãos quiserem acompanhar também, Isaías 42, o verso 1. Para que Deus escolheu e ordenou a Jesus para ser? Para quê? Esqueci meu óculos. Eis que aqui o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em que minha alma se compraz sobre ele, meu espírito e ele me dará o direito para os gentios. Certo? É que ele pergunta aqui, né? Então, por que Deus escolheu, né? Para quê? Então, para ser o mediador, né, entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, né? Então, foi para isso que Deus escolheu ele, né? Ordenou para ser o nosso mediador entre Deus e o homem, entre nós e Deus, o nosso mediador. A pergunta 1.2, aí vem falar, né, o que significa a palavra ou a função de mediador? O que quer dizer essa palavra, mediador? Está lá em 1 Timóteo, né, no capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O que significa essa palavra ou a função de mediador? Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homens. Isso, né? Então, para quê? O que significa essa palavra mediador? A função do mediador? A pessoa, Cristo, né? Responsável em representar a comunicação entre o ser humano, né, que é mortal, e Deus, que é divino, para haver a reconciliação. Porque quando o homem caiu no pecado, né, ou seja, houve a separação, né? Separação. Até Deus tirou ele lá do jardim, né, tirou depois para outro lugar, né, para viver sua vida, trabalhar, do teu rosto viverá, se alimentará. Ou seja, a mulher ia dar luz a dores, né, a filhos, né? Ou seja, tudo isso aconteceu com o homem. Ou seja, houve essa separação, mas aí Deus preparou o seu filho para haver essa reconciliação entre nós e ele, né? E somente na pessoa do seu filho. Eu só queria fazer uma ressalva interessante, que você estudar toda a palavra de Deus, não vai ver ninguém que tomou os 3 cargos, né?
profeta, sacerdote e rei. Teve uma pessoa, né, que chegou a quase ocupar os três, mas claro que Deus, no último momento que ele foi ocupar a função de sacerdote, Deus, né, o afastou de si, ou seja, deixou cair em pecado até a morte, e foi o rei Saul. Porque Saul, ele foi profeta, né? Ele anunciou, né? Pregou, aí se tornou rei. Deus colocou como rei. Aí quando, lá no belo dia, ele estava em guerra com os filisteus, está lá no 1 Samuel, capítulo 13, vocês vão observar depois, se quiserem olhar em casa, lá no belo dia, ele esperou o profeta Samuel, né, para fazer ali o sacrifício, para ele entrar em guerra com os filisteus. Mas o profeta Samuel demorou, e ele não teve a paciência de esperar. O que ele fez? Por si só, por ser rei, ele achava que ele poderia fazer isso, que ele achava que ele poderia, né? E ele foi lá e fez os sacrifícios, ou seja, fez a função do sacerdote. Mas Deus aprovou? Claro que não. Foi reprovado. E daí em diante Deus, ou seja, entristeceu com o rei Saul, afastou dele, e aí só foi a ruína de Saul até a morte, né? Até cometeu suicídio. Quando ele viu que o inimigo ia pegar ele, os inimigos, ele cometeu suicídio. Então foi nesse momento que o rei Saul quis desempenhar o terceiro papel que faltava para ele, mas sem a aprovação de Deus, porque ele não era o sacerdote. O sacerdote era o profeta Samuel, né? Então ele não esperou, e nesse momento ele caiu no pecado, e aí ele foi reprovado por Deus. Eu queria só fazer essa ligação da palavra de Deus, porque ninguém, não somente Jesus, desempenhou perfeitamente os três papéis: profeta, sacerdote e rei. A pergunta 1.3 vem falar assim, não tem passagem, né? Qual, né, o papel de Jesus Cristo nos seus ofícios de profeta, sacerdote e rei? Ou seja, qual o papel de Jesus, né? Então vamos lá, eu trouxe um resumo aqui, né, que eu vou ler para os irmãos, sobre qual o papel de Jesus. Então, um resumo breve, eu vou trazer para vocês sobre ele ser sacerdote, né, ele ser profeta, ser sacerdote e rei, só para os irmãos aqui terem uma noção. E diz assim: como profeta, Jesus proclamou a palavra de Deus, o Evangelho, porque ele anunciou na época lá, quando ele veio como homem, né, perfeito, sem pecado, ele anunciou a palavra dele, do Pai, né, saiu pregando por todas as regiões que ele estava ali, quando ele começou o ministério dele, com 30 anos de idade, né? Então ele anunciou. Segundo ponto, como sacerdote, ele ofereceu a Deus a oferta suprema pelos pecadores. Como? Se entregando o seu corpo para ser o quê? Sacrifício vivo na cruz do Calvário. O segundo ponto, como sacerdote, ele se ofereceu como o próprio sacrifício por nós pecadores. E o terceiro ponto, como rei, né? Ele reina pelos séculos dos séculos, né? Ou seja, desde a eternidade, no passado, presente e futuro, ou seja, por toda a eternidade, ele já reina pelos séculos dos séculos, né? Então, trazer um resumo dessa pergunta é trazer isso aí, queria trazer para os irmãos, né? A pergunta 1.4 e 1.5 eu vou deixar para os irmãos continuar em casa, né? Eu não fiz aqui o estudo dela, assim, não trouxe a resposta para não tomar nosso tempo, porque eu achei interessante a gente pegar já as 3 primeiras perguntas, né? Aí, se os irmãos quiserem acompanhar o restante das outras duas, né? Uma pessoal, a outra tem as referências bíblicas, ok? Mas vamos para subitem, né? 2, né, do capítulo 8, subitem 2, que vem falar assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
porém um só, Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, essa aí é o subitem 2, né, desse capítulo, que vem falar da pessoa de Cristo, humana e divina. Aí vem a pergunta 2.1, né, que eu tenho que perguntar, diz assim: qual a importância e a necessidade da encarnação de Jesus Cristo? Essa importância, né? O irmão que está aí com a passagem, que traz aí, por favor. João capítulo 1, versículo 1 e 14. Versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Isso, né? Então a importância, qual foi a importância da encarnação de Jesus Cristo? Mas, para que ele pudesse salvar os homens, era necessário que ele se tornasse um homem também. Somente como Deus que era, foi possível a ele nos salvar. Ou seja, então ele desceu da glória dos céus, né? E veio à terra cheia de pecado, aí, a humanidade cheia de pecado, mas ele veio sem pecado, homem perfeito. Foi preciso ele ir para a igreja, dele santificar? Não, ele já era santo, perfeito. Claro que ele foi lá, anunciou a palavra também, deu até um momento lá, ele deu lá o pergaminho, né? Lá na passagem de Isaías, que teve até ali um momento de confusão dentro lá da sinagoga. Se os irmãos lembram dessa passagem, né? Então, até naquele momento ele saiu. Eles já começaram a ter um conflito, né, com os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, né, os religiosos da época. E ele saiu, porque ele viu a passagem, né, que fala lá que ele desceria do céu, né, o Filho de Deus e tudo, uma passagem que vem falar isso, né, e o Verbo, ou seja, aí naquele momento eles não concordaram, né, com ele. A pergunta 2.2: como descrever a Jesus uma pessoa com duas naturezas distintas? Como descrever, né? A gente já falou, a humana e a divina. O irmão está aí com a passagem. Lucas capítulo 1, versículos 27 e 35. A virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isso, né? Então, como descrever Jesus, uma pessoa com duas naturezas distintas? Então, se eu trouxe um resumo, achei assim: a perfeita união, de sorte que uma não anula a outra, e nem mesmo uma afeta a outra. Ele não santificou a natureza humana, pois já era perfeita, não era corrompida, como a nossa. Ou seja, não era 50% humano e nem 50% divino, era 100% os dois, 100% perfeito, tanto divino quanto humano. Não era, como se diz ali, uma mistura, ou seja, uma imperfeita misturou com a boa, ou seja, nada disso, né? A humana era 100% e a divina 100%, né? Continuando, agora vamos para o subitem, né? O 3, capítulo 8, né? Que vem falar assim: Senhor Jesus, em sua natureza humana, né? unida à divina, foi santificado, né? E sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Ou seja, então o Pai colocou no Filho, né, toda a autoridade suprema, né, de julgar os vivos e os mortos, né, porque somente através dele é a ponte, né,
Tem interessante que eu assisti um vídeo há muito tempo, não sei se eu devo ter esse vídeo guardado, né, bem curtinho, que mostra várias pessoas, né, carregando cruzes, as cruzes, né? E aí muitos deles estavam achando a cruz pesada e foi pegando e cortando os pedaços. E tinha um vale, ou seja, um abismo, né, que atravessava de um lado para o outro. E somente a cruz que dava certinho. Você podia tirar um pedaço da cruz, você tinha que carregar a sua cruz. E esse pessoal foi cortando, e um não carregou ali, todo pesado, sofrendo, dando conta, né? Ou seja, a carga que estava ali, ele suportou. E quando ele chegou lá, os outros foram jogar as cruzes, caíram, porque já estavam pequenas, foram tirando, ou seja, eles foram aceitando coisas do mundo, ou seja, se envolvendo, achando pesado, mas eu não vou fazer isso não, eu vou fugir disso, foram tirando essas partes da cruz. E quando jogou para atravessar o abismo, cadê? Não deu, não atravessaram, ficaram do lado do pecado, né? Do mundo. E o outro não tirou nadinha, jogou sua cruz e atravessou. E mesmo assim, o que aconteceu com aqueles que ficaram? Se converteram porque ele anunciou a palavra e atravessaram na cruz do outro junto, né? Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque aquele civil foi ser anunciar a palavra, porque os outros ainda não tinham aceitado Cristo, né? Mas tinha a sua cruz, todo mundo recebeu sua cruz, mas uns não deram valor naquele momento. E aquele outro que ficava com a sua cruz, né, ajudou os demais. Então é interessante isso, assim, só trazendo aí uma simbologia desse assunto, né? Então vem falar-se a pergunta 3.1. Como Jesus foi preparado pelo Pai para exercer o ofício de mediador e fiador? O irmão está aí com essa passagem, 3.1. Salmos 45, versículo 5. As tuas servas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem densos a ti. Então, como Jesus foi preparado, né, para exercer o ofício de mediador e fiador, para ser o nosso mediador e fiador, ao se submeter ao Pai, quando por este foi comissionado, recebeu toda a honra, glória, majestade, poder e autoridade em suas mãos, né? Então, ou seja, o Pai deu toda a ordem, toda a autoridade, ainda para ser o nosso fiador, ou seja, ele ia pagar a nossa dívida, né? Em nosso lugar, aquilo que merecíamos, ou seja, aquilo que nós tínhamos que pagar, passar, nós recebemos a graça de Deus, né? Ou seja, aquele favor imerecido, isso é graça, né? Nós merecíamos não, mas Ele deu o seu Filho, né? E a misericórdia dele, aquilo que merecíamos, né? Ele não deixou nos passar, ou seja, pagar pelo preço. Foi a misericórdia, aquilo que merecíamos, mas nós recebemos, né, o benefício. A 3.2, a pergunta 3.2. Como Jesus foi chamado pelo Pai para exercer o ofício mediador e que poderes recebeu? O irmão está aí para a passagem que vem trazendo essa pergunta, né? Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso, né? Então ele fala aqui, como Jesus foi chamado pelo Pai para exercer o ofício mediador e que poder recebeu? O Deus encarnado, o Eu Sou, ungido com o Espírito Santo, poder de realizar o bem, curar, libertar do cativeiro do pecado e oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele, né? Interessante que tem uma passagem, se não me engano é João capítulo 8, né? Os discípulos perguntam a ele, mestre, como nós vamos falar o seu nome, né? Ou seja, como nós vamos falar do Senhor para as pessoas? Fala assim, o Eu Sou, ou seja, está entre vós, né? Para libertar, para curar, o Eu Sou. Interessante que a gente voltar lá no Antigo Testamento, né? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus, né? Aquela árvore ali pegando fogo, né? A sarça ardendo em fogo. Teve um momento que Moisés perguntou, mas como que eu vou chegar e falar do Senhor lá para o povo? O Eu Sou está te enviando, ou seja, fala que o Eu Sou.
Então lá no Antigo Testamento, Deus falando com Moisés, o eu sou, e Jesus depois fala, o eu sou está aqui entre vós, né? Para curar, para ensinar, para libertar e salvar a humanidade do pecado. Interessante isso aí, né, o termo usado, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque um é o ligamento do outro, é o cumprimento da lei, nós já entendemos bem e aprendemos, né? Vamos para o subitem 4, que vem falar: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercer, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Então nós temos aqui a parte, né, que vem falar desse ofício que Jesus empreendeu, né, se tornou, né, se encarnou para passar por todo esse sofrimento. Primeiramente ele tinha passado seu ministério, mas ele sabia do sofrimento que viria sobre ele, mas que ele venceria, né? Ao terceiro dia, ressuscitando, estaria junto ao Pai, e ele estaria julgando o mundo no fim dos tempos, né? Como aqui nós já vemos, os homens e os anjos. Aí vem a pergunta 4.1. Leia o trecho acima e explique as etapas sequenciais da humilhação e exaltação de Jesus Cristo. E nós temos várias passagens. O irmão que está aí para 4.1 só traz uma mensagem, mas eu vou trazer um resumo desse assunto. Salmo 40, 7 a 8. Então, eu disse: eis aqui estou, o bolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Isso, né? Eu vou trazer um resumo de tudo que está falando esse subitem aqui. Diz assim: neste parágrafo vemos a submissão voluntária e cheia de amor de Jesus ao Pai, sendo ele tão divino quanto o Pai. Em momento algum ele se recusou a se submeter ao Pai e cumprir-lhe sua santa vontade. Ele cumpriu perfeitamente todas as exigências da lei que ele mesmo estipulara. Ele sofreu em sua alma e em seu corpo todos os tormentos do inferno que sofreríamos caso ele não nos tivesse salvado. Ficou sob o poder da morte até que a derrotou por completo no terceiro dia, ressuscitando com o mesmo corpo que havia padecido, só que glorificado. Eis um mistério maravilhoso. Hoje Cristo está na glória, com seu corpo glorificado. Por essa mesma razão é que podemos esperar nele a nossa ressurreição. Então, ou seja, Jesus se fez voluntário, né, junto ao Pai, desceu essa terra, né, cheio de amor e de verdade, né, para salvar e redimir toda a humanidade. Perfeito, né? Cumprindo perfeitamente as exigências da lei, né? A lei lá no passado que foi ensinada aos homens. E hoje, como se diz, venceu a morte, né, no terceiro dia, ressuscitou e está lá junto com o Pai, né, acompanhando todo aquilo que passa na terra, né, através do Deus Santo Espírito. A 4.2. Quais as causas do sofrimento de Jesus Cristo? O irmão está com a passagem. Salmo 22, sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Que se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verbo e não homem, oprimido dos homens e desprezado do povo.
Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e me eneiam a cabeça. Confio no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de vazão, e rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida, salva-me das alças do leão e dos chifres dos bruxos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que me temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem fez. Então nós temos aí a passagem, né? Todo momento que Jesus passou na cruz, né? Seu sacrifício, né? Ali sua dor, né? Interessante que eu estava lendo um texto, o autor coloca que Jesus passou dores físicas, sentimentais e emocionais, porque ele sentiu aquele momento ali de dor, né? Samar, sabactano, Deus meu, por que me desamparaste? Além de já ter sido perfurado, né? Ter sido açoitado, ainda sentiu a falta do Pai ali naquele momento, ele sentiu desamparado, mas o nosso Deus, né, ia preparar ele, né, para aquele momento. Então ele passou todas as dores humanas, mas ele já estava preparado, porque no terceiro dia ele ia vencer a morte. Então é interessante todo o sacrifício que ele passou, né, que a gente, era nós que deveríamos passar. Então ele nos deu essa oportunidade, né, para crer, somente crer, ter fé, porque não custa nada, né, é de graça para nós. E muitos estão deixando, ou seja, né, virando as costas, ou seja, o preço é alto depois, né? Porque ele que vai julgar o mundo, que vai julgar todos, né? Todo esse momento em que ele passou. Então ele foi feito
sujeito à lei, né, que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Tudo isso ele passou. Ele pergunta, né, quais as causas, né? Então nós temos aí, são tantas que ele passou. Tem aquele filme que fala lá, A Paixão de Cristo, muitos já devem ter assistido, né? O diretor Mel Gibson, realmente foi muito bem feito. Mas ali, alguns comentaristas, né, bíblicos, falam que ele não dá nem para perceber a terça parte do que Cristo passou. Isso ali a gente já acha assim, um absurdo, as cenas, né, pesadas que nós vimos, se ali não foi a terça parte do sofrimento que ele passou, né, porque não dá para imaginar, né, o sofrimento todo, né, que ele passou fisicamente como homem. O subitem 5 vem falar assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, né, de si mesmo sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também a herança perdurável no reino dos céus. Então nós temos aqui, né, todo o sacrifício que ele fez não foi em vão, né, foi preparado, né, trazendo-nos a justiça, nos trazer essa reconciliação, como eu já falei, entre Deus e nós, como também essa herança. Quando nós tornamos, né, a gente fala de herança, é quando alguém da família já deixa aí algo para você. Por exemplo, a pessoa que está velha, vamos falar assim, o pai ou a mãe deixa para o filho uma herança. Então Deus já nos deixa, nós tornamos o que? Co-herdeiros em Cristo, porque tudo foi dado ao filho, o pai deixou ao filho, e quando nós temos a Cristo, passamos a ser co-herdeiros juntamente com ele na cruz, ou seja, crendo nele, basta crer, passamos a ser co-herdeiros. Então esse subir vem falar disso, né? E a pergunta 5.1 vem falar: quais os resultados do sacrifício de Jesus e quem foi beneficiado? O irmão está aí nessa passagem. Romanos 5,19. Não enfraquecendo na fé, não assentou para seu próprio corpo, já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tão pouco para amortecimento que o vento cessar, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando testíssimo, o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim foi também imputado como justiça. Ora, se por causa dele está escrito que ele fosse tomado da conta, mas também por nós que será tomado conta ao que temos. Naquele dentre os mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual por pecado foi entregue e expirou para que forçasse a justiça, para que possa a justiça. Isso, né? Tudo isso aí, né? Então ele perguntou, né, quais os resultados do sacrifício de Jesus e quem foi beneficiado? Eu vou ler outra passagem, complementação da irmã que ela leu, ou seja, o benefício que nós recebemos, justificados, pois, no Romanos, né, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, fomos justificados, ou seja, aceitos através do seu Filho. Então, o beneficiado quem? Toda a raça humana, né? Nós, né? Já estávamos em delitos e pecados, condenados à morte eterna, né? Então recebemos esse benefício, né? Através do seu Filho. A pergunta 5.2: o que devemos fazer diante do sacrifício que Jesus fez por nós? O que devemos fazer, né? O que ele fez por nós? O irmão, a irmã que está com a passagem. 2 Coríntios 5, 14 e 17. Porque o amor
se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Isso, né? O que devemos então fazer diante do que ele fez? Eu trouxe também, além da passagem da irmã, né? Que o sacrifício de Jesus, ele é único, perfeito e para todo sempre. Não há necessidade de outros sacrifícios, né? Não. E outros sacrifícios nossos, e nem mesmo do próprio Senhor Jesus, ou seja, uma vez só ele já cumpriu, né, tudo, né, a sua vinda, a sua morte e ressurreição. Então não há necessidade de fazermos aí, a gente vê assim as outras pessoas de outras religiões fazendo peregrinações, fazendo aí votos, diz mais alguma coisa, né, para receber algum benefício de Deus. Não. Jesus já foi o único sacrifício, né, perfeito, imutável. Não há necessidade de pagamento, de voto, de nada. Eu vou daqui para Trindade, eu vou daqui para outra cidade, pagar promessa. Não precisa disso, né? Ele já fez tudo por nós, né? Perfeito, né? Se entregando. Não há necessidade de subir escadaria, de ficar assim, se autoflagelando, né? Tem pessoas que se autoflagelam, né? Nossa, eu pequei hoje, eu vou levar tantas chibatadas, eu mesmo vou fazer isso, né? Vou passar pelo sofrimento. Tinha pessoas que entravam nisso, são as heresias. Interessante que um autor colocou que até hoje ainda tem algumas heresias relacionadas, que Cristo foi escolhido, né? Foi um homem, né, que viveu perfeitamente e foi escolhido por Deus para ser o salvador da humanidade. Olha a heresia que as outras religiões ficam colocando, né? Um Cristo foi escolhido. E esse um Cristo, o artigo indefinido, que é uns, não existe, é o artigo definido, é o Cristo, o perfeito, o imutável, né? Não tem esse um Cristo, é o Cristo. Interessante a gente lembrar disso, né? Perfeitamente somente Ele. O subitem 6, né, do capítulo 8, vai falar assim: ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, com todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos de sacrifício, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, nós já comentamos um pouco sobre essa semente da mulher que viria, né, para esmagar a serpente, né, e redimir toda a humanidade. Aí vem falar, essa pergunta 6.1, pergunta: qual a eficácia, a dimensão e os benefícios da obra da redenção realizada por Jesus Cristo? O irmão está com a passagem. Gálatas 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoração de filhos. Isso, né? Então eu vou trazer também um resumo dessa pergunta. A eficácia, a dimensão, diz assim: quando a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, está mostrando que Deus, né, que Deus não foi pego de surpresa ou desprevenido, e por isso teve de criar um plano B. Nada disso. Deus tinha tudo sob controle, né, desde o início, ou mesmo antes, né, de tudo acontecer. A decisão de enviar o seu Filho para nos salvar foi mesmo antes do homem cair, né, de ter cometido o pecado. Deus assim o fez porque Ele quis criar pessoas que pudessem se relacionar com Ele, e quando estas decidiram romper com Ele, ainda assim Ele tinha já tudo pronto e preparado para nos resgatar de volta para si. Ou seja, o que Ele quer? Que nós estejamos aqui, verdadeiros adoradores, aprendendo a palavra dEle, dentro da casa dEle. Ou seja, Deus queria esse homem que ajoelha diante dEle, confessa os pecados, através de seu Filho, para redimir, para se salvar. Já queria isso aqui, preparou então tudo antes da fundação do mundo. O decreto permissivo de Deus, o homem caiu, mas Ele preparou também.
lá na eternidade, né? Esse dia de hoje que estaríamos aqui, e quantas igrejas aí anunciando, né, verdadeiramente o Evangelho, né? A pergunta 6.2: como foram salvos os eleitos antes da encarnação e sacrifício de Jesus Cristo? Tem muitos perguntam, né? Mas e antes de Jesus, como é que esse povo foi salvo? Lá na época do Velho Testamento, né? Eu vou trazer para os irmãos, né, um parágrafo que vem falar disso aqui. Sempre ouço a pergunta: pastor, como ficaram aqueles que viveram antes de Cristo? Eles foram salvos também? E a resposta é sim. Os que viveram no Antigo Testamento viveram na esperança de que Deus enviaria o Messias, e essa promessa é tão antiga quanto a criação, pois foi feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Um texto que explica essa verdade é Efésios capítulo 1, verso 10, onde a Bíblia diz que em Cristo Deus convergiu todas as coisas, isto é, em Cristo Deus direcionou todos os fatos da história, todos os seus propósitos, né? Ou seja, tudo aquilo, né, que Deus preparou lá desde de Abraão. Aí a gente pergunta, achei interessante, o pastor Augusto Nicodemos, né, fala assim que os católicos falam que eles são os cristãos mais antigos, né, na história, mas não é não. O pastor Augusto Nicodemos fala assim que nós, protestantes, reformados, calvinistas, somos os mais antigos. Por quê? Nós somos lá da geração de Abraão, lá de Abraão. Por quê? Em Abraão farei toda a sua descendência, não só na carne de Abraão, ali, né, familiar, mas também na fé. Na fé. Então nós estamos aqui hoje da geração de quem? De Abraão. Por quê? Porque Deus preparou, mostrou para ele, ó, olha do céu, veja as estrelas, essas são todas sua descendência. É que nós hoje, então nós somos o que? O povo mais antigo que crê, né, em Abraão, ou seja, em Deus, né? Da família de Abraão, da raça de Abraão, né? Ou seja, somos mais antigos. A gente for colocar isso aqui. Então, ou seja, desde o sacrifício lá no Antigo Testamento, né, do sumo sacerdote, de levar o pecado do povo, sacrificando um cordeiro, um boi, que seja. Ou seja, mas tudo estava lembrando quem? Cristo. Como eu falei domingo passado, quando aquele povo estava em pecado, Deus mandou serpentes para picar o povo lá. Mas aí mandou Moisés, levanta uma haste aí com a serpente. Quem olhar para ela, ou seja, aquele veneno não vai matá-lo, da serpente. Todos que olhavam estavam salvos ali, né, daquele veneno. E assim representando quem? A cruz de Cristo, né? Há uns 2-3 mil anos depois, né? Provavelmente assim, em média, viria o mesmo modo, mas ali o perfeito, né? O sacrifício verdadeiro, né? Preparado por Deus. Continuando, no subitem 7, Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as duas naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é às vezes na Escritura atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Então, para a gente entender melhor isso aqui, vamos para a pergunta 7, porque eu já me pedi para explicar. Explique como Jesus age em conformidade com as duas naturezas, a divina e a humana. O irmão estava nessa passagem. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Isso, né? Então explicando sobre melhor, além do que a irmã leu aqui, essa passagem, sobre as duas naturezas, divina e humana de Cristo, o que este parágrafo diz é que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não tem como serem separadas. Em tudo que Cristo fez e faz, Ele é o Deus homem agindo, ou seja, em todo o tempo é o Deus homem agindo por nós. Trazendo a explicação também juntamente com o versículo, né? E o subitem 8, o último subitem do nosso estudo de hoje, do capítulo 8, vem falar assim: Cristo com toda certeza e eficazmente
aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, de maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Ou seja, então, vem falar aqui, Cristo vem falar aqui com certeza, eficazmente, comunicando a nós a salvação através da sua palavra, ou seja, que nós obedeçamos, seguimos, com a nossa fé que Ele já nos deu, através do seu Espírito, crendo e obedecendo em todo o tempo. Aí vem a pergunta 8.1: como Jesus comunica e aplica a salvação na vida daqueles pelos quais morreu? O irmão está com a passagem aí. João 6, 37, 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Isso, Além do que a irmã leu ali, sobre essa passagem, como que ele aplica, como Jesus comunica e aplica a salvação na vida daqueles pelos quais ele morreu, eu vou trazer aqui um resumo também, juntamente com o versículo livre, é que neste parágrafo vemos que Cristo continua agindo por nós e em nós, sua obra de salvação é completa e perfeita. Não há nada mais a ser feito para que sejamos salvos. Porém, aqueles que foram salvos por meio do seu sacrifício recebem dele bênçãos maravilhosas como intercessão, ele continua intercedendo por nós, a revelação da palavra, nós temos aí a palavra de Deus, e por meio do Espírito Santo nos concede a revelação dos mistérios que está escrito nela, a persuasão para a fé e obediência, que ajuda a nós, eleitos irmãos, a crescerem cada vez mais nessa fé, dia a dia, e obediência, demonstrando que, ou seja, que realmente somos salvos, e o governo soberano que Ele tem sobre nós, que somos o quê? Certeza que os filhos de Deus podem ter, de que Ele está no governo de todas as coisas. Os inimigos são subjugados a Ele, Cristo governa tudo, a todos, por meio de sua infinita e santa sabedoria. Ou seja, resumindo, irmãos, temos um advogado junto ao Pai, perfeito, maravilhoso, que é o nosso mediador, pelos méritos dele, somos recebidos na presença de Deus. Ou seja, então, o que a palavra de Deus já nos traz, que nós temos um advogado, junto ao Pai, que nos defende e que nos concediz, que nos resgata da morte eterna, junto ao Pai. Porque, como eu já falei, o que nós merecíamos era a morte eterna. Então, através do seu Filho, somos redimidos, que é o nosso advogado, hoje e para todo sempre. Amém. E a última pergunta, a 8.2, fala assim: você sente a necessidade de falar para os outros o que Jesus Cristo fez por nós na cruz? Se algum irmão quiser comentar, se você sente a necessidade de falar de Jesus o que Ele fez na cruz, de levar a salvação, aquela pessoa perdida que ainda não conheceu, não aceitou a Cristo, ainda não se entregou. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, e algum outro comentário também, fique à vontade, que a gente está na escola dominical, a gente estava estudando, se algum irmão quiser comentar. A gente tem que ter essa necessidade mesmo, de levar, porque eu fico lembrando daquela passagem quando aquele Senhor lá mandou que os seus servos, cuidassem lá dos seus bens. Ele fazer uma longa viagem. Aí uns pegou, fizeram um depósito para
crescer mais, né? Ou seja, ter mais renda, mas trazendo para a palavra, o que quer dizer isso? Que o que eu tenho para mim, eu não posso ficar retido em mim, porque tem irmão que reteve, ele enterrou com medo do Senhor de punir ele. Quando eu vou enterrar, porque qualquer voltar eu entrego para ele. Aí o Senhor perguntou, mas o que rendeu aqui? Ah, não rendeu nada, eu fiquei com medo do Senhor, então estou te devolvendo, o Senhor me deu. Aí o que ele fez? Mandou, né, castigá-lo, ou seja, então você agora, você o que não teve, além do que você tem, será tirado, para dar àqueles que têm mais, que deram, que renderam mais. Então, assim, trazendo então o que? Aquilo que eu tenho para mim, que eu conheço a palavra, sei da minha salvação, né, e a pessoa que eu vejo que está perdida, se tem a oportunidade de levar, nós temos que levar a palavra, não podemos ficar retido a nós. O que a gente faz é o quê? Ser o nosso trabalho de missionário. Interessante que eu estava vendo o pastor falar que nós somos evangelistas, somos missionários, né? É o trabalho nosso, de crente, né? De lei, mesmo a gente sendo lei, que for que seja, você é um missionário, você é um evangelista para anunciar a palavra de Deus. Não é somente o pastor, não é somente a liderança, todos nós devemos fazer o nosso trabalho de levar, ou seja, a salvação através da cruz de Cristo, a todos. Esse é o nosso dever. Não podemos reter isso, porque Deus provará de nós aquilo que a gente não levar e não ensinar às pessoas, né? Em todo tempo devemos fazer esse trabalho. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Então assim, terminamos então a nossa escola dominical, né? Hoje, falando de Cristo, o nosso mediador, né? Entre Deus e nós, né? Então que Deus nos abençoe mais, para a gente aprender mais de Cristo, né? Sempre, né? Estar conhecendo esse maravilhoso, né? O nosso Salvador, que é somente Ele. Para terminar, eu peço a irmã Simone que traga uma oração para nós, né? Terminando a escola dominical. Deus amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse domingo, por mais essa manhã, Deus, aqui na tua casa, e que nós possamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido sobre a confissão, Deus. Nos ajude na caminhada, Deus, que nós possamos estar firmes, Deus, do propósito que o Senhor nos colocou, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão aqui nessa manhã, que eles não puderam vir, Deus esteja de cada um, Deus, abençoando essa igreja, abençoando a liderança dessa igreja, cada família que congrega. Nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então que os irmãos tenham um bom domingo, bom almoço, né? Preparando ali para logo